Você acreditaria se eu dissesse que a mulher mais rica da cidade apareceu em um encontro às cegas, vestida como uma mendiga, e ainda assim conseguiu tocar o coração de um dos homens mais frios e poderosos do país? Às vezes, o destino escolhe os disfarces mais improváveis para testar a verdade das pessoas. Ela não queria luxo nem status, queria apenas ser vista pelo que realmente era. Do outro lado, um CEO cercado por fama, dinheiro e solidão, cansado de encontros falsos, de sorrisos comprados e promessas vazias. Ele acreditava que o amor verdadeiro não existia, até que aquela mulher entrou no restaurante com roupas simples, olhar sereno e uma presença que parecia contrariar todas as regras do mundo que ele conhecia. As pessoas riram, cochicharam, julgaram, mas algo nele o impediu de ir embora. Havia algo diferente nela, algo puro, desconcertante, impossível de explicar. E foi nesse instante, entre o preconceito e a curiosidade, que o destino começou a escrever uma das histórias mais surpreendentes que ele e você já ouviram. Porque o que aconteceu depois daquele encontro mudou completamente a forma como ele enxergava o amor, a aparência e o valor real de uma pessoa. E antes da gente continuar essa história, que vai te provar que o amor verdadeiro ainda existe mesmo em um mundo cheio de aparências, eu quero te pedir uma coisa do coração. Se essa introdução já te fez sentir algo, se você acredita que a beleza de uma pessoa está muito além do que os olhos veem, deixa o seu like aqui agora. Isso ajuda demais para que mais pessoas escutem histórias como essa, histórias que tocam, que curam e que fazem a gente voltar a acreditar nas coisas boas da vida. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que foi julgado pela aparência ou em que enxergou o valor de alguém que ninguém mais via? Eu quero muito ler o que você tem para dizer. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, porque aqui, toda semana, a gente conta histórias reais, emocionantes e cheias de propósito, daquelas que mexem com a alma e fazem o coração bater mais forte. Era uma tarde fria de outono, e o restaurante mais elegante da cidade estava lotado. Entre risadas e taças de vinho, um homem de terno impecável aguardava alguém especial. Era Arthur, um jovem CEO conhecido por sua postura firme e por nunca se deixar enganar pelas aparências. Do outro lado da rua, uma mulher caminhava devagar, com roupas simples, o cabelo preso de qualquer jeito e um olhar cansado, mas cheio de vida. As pessoas desviavam dela, algumas até cochichavam, sem imaginar quem ela realmente era. Quando ela entrou no restaurante, o silêncio foi imediato. Os olhares se voltaram, e Arthur por um instante achou que fosse um engano. Aquela não poderia ser a mulher do encontro às cegas que seus amigos haviam marcado. Mas quando ela sorriu, algo dentro dele se desarmou. Havia uma pureza ali, uma verdade que ele não via há muito tempo. E foi exatamente nesse instante, entre o preconceito dos outros e a sinceridade daquele olhar, que algo começou a mudar. Arthur ficou observando aquela mulher por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. O garçom, visivelmente constrangido, se aproximou dela e, com voz baixa, sugeriu que talvez houvesse um engano. Afinal, aquele era um restaurante reservado para certas pessoas. Mas, antes que ela pudesse responder, Arthur se levantou. O salão inteiro ficou em silêncio. Ele caminhou até ela, estendeu a mão e, com um sorriso tranquilo, disse: "Você chegou exatamente na hora certa." O gesto simples desarmou todos à volta. Ela hesitou por um momento, surpresa com a gentileza, e então aceitou o convite. Sentaram-se à mesa, e enquanto os olhares curiosos continuavam, Arthur via algo diferente nela. Uma força silenciosa, uma história guardada por trás daquele jeito simples. Ela, por sua vez, parecia desconfiar do motivo de tanta atenção. Não sabia que o homem à sua frente era um dos empresários mais ricos da cidade.
E ele também não imaginava que a mulher, que todos ali desprezavam, era dona de um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. Enquanto o jantar seguia, o clima ao redor parecia dividido entre o desconforto e a curiosidade. Alguns sussurravam, outros riam de canto, mas Arthur permanecia firme, atento a cada gesto dela. "Por que você está tão calmo?" Ela perguntou com um sorriso tímido, tentando disfarçar o nervosismo. Ele apenas respondeu: "Porque às vezes, as pessoas mais interessantes são justamente aquelas que o mundo ignora." A frase fez com que ela desviasse o olhar, tocando levemente o guardanapo como quem tenta esconder uma lágrima. Era raro alguém enxergá-la de verdade. Nos últimos meses, tudo o que ela tinha ouvido eram críticas sobre sua aparência, suas roupas simples, o fato de não se encaixar nos padrões que todos pareciam seguir. Mas ali, diante daquele homem que poderia ter qualquer mulher, ela se sentia vista. E pela primeira vez em muito tempo, não precisou fingir ser alguém que não era. O jantar seguia com naturalidade e, sem perceber, algo começava a mudar entre eles. Uma conexão que ninguém esperava, mas que estava apenas começando. Depois de alguns minutos de conversa, a tensão deu lugar a uma leveza inesperada. Arthur começou a rir das histórias simples que ela contava, de como o ônibus sempre quebrava no caminho do trabalho, ou de como o cachorro da vizinha invadia sua casa para roubar pão. Cada risada dele era como um bálsamo para o coração dela. Acostumado a rejeições e olhares de desprezo, ele não via trapos nem aparência, via brilho, via uma mulher com coragem de ser quem é. Enquanto o restaurante inteiro olhava com julgamento, eles construíam uma bolha invisível, só deles. A garçonete, observando de longe, também sorria discretamente, como se entendesse que ali havia algo especial. A mulher, ainda um pouco insegura, perguntou: "Você não sente vergonha de estar aqui comigo?" Arthur segurou a mão dela sobre a mesa e respondeu com serenidade: "Vergonha eu sentiria se deixasse o mundo decidir quem merece o meu respeito." Aquilo a desmontou por dentro. E foi nesse instante que algo poderoso começou a se transformar dentro dela. Uma esperança que há muito tempo ela havia enterrado. Enquanto conversavam, Arthur percebeu que por trás daquele olhar cansado havia muito mais do que aparência. Havia uma alma ferida, alguém que carregava cicatrizes invisíveis, feitas não pela pobreza, mas pela rejeição. Ela contou, com a voz embargada, que já tinha perdido as contas de quantas vezes foi humilhada, em entrevistas, em filas, em encontros como aquele. Disse que aprendeu a se esconder do mundo, porque o mundo sempre a olhava como se ela não tivesse valor. Arthur ouviu em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Ele via nela a força que poucos reconheciam. Quando ela terminou, respirou fundo e tentou mudar de assunto, mas ele a interrompeu com uma frase que ela nunca esqueceria: "Você não precisa se esconder para ser amada." Foi ali, naquele pequeno instante, que o coração dela começou a bater diferente. A forma como ele falava, sem pressa, sem julgamento, fazia com que ela acreditasse pela primeira vez que talvez ainda existissem pessoas boas. E o que ela não sabia é que aquele encontro mudaria o destino dos dois para sempre. No dia seguinte, quando ela acordou, ainda duvidava que tudo aquilo fosse real. Achava que ele nunca mais voltaria a procurá-la. Afinal, quem se encantaria por alguém que o mundo inteiro julgava à primeira vista? Mas, para sua surpresa, o celular vibrou com uma mensagem simples, porém arrebatadora. "Posso te ver de novo hoje?" O coração dela disparou, e sem entender o porquê, ela aceitou. Quando se reencontraram, ele chegou antes, esperou pacientemente, e dessa vez a olhou diferente. Não com curiosidade, mas com admiração. Durante o jantar, Arthur fez questão de tratá-la como a mulher mais importante daquele lugar.
Falou sobre humildade, sobre as aparências enganosas e sobre como o verdadeiro valor de alguém não se mede pela roupa que veste, mas pela verdade que carrega no olhar. Cada palavra parecia um bálsamo para o coração dela, e aos poucos, aquela mulher insegura começou a se lembrar de quem realmente era, alguém forte, digna e cheia de valor. Com o passar dos dias, o improvável começou a acontecer. O que era apenas curiosidade virou uma conexão real. Arthur, o CEO, acostumado a ambientes luxuosos e pessoas perfeitas, se viu completamente cativado pela simplicidade dela, pelo jeito que ria sem medo de parecer boba, pela forma como agradecia até as menores gentilezas e pela luz que parecia carregar mesmo em meio às suas dores. Ele percebia que quando estava com ela, o tempo desacelerava. Pela primeira vez em anos, sentia paz. Mas havia um segredo que ela ainda guardava e que a impedia de se entregar por completo. A verdade sobre sua vida, sobre quem realmente era, ainda estava escondida. Ela temia que, ao descobri-la, ele a olhasse diferente, que o encanto se quebrasse e ele percebesse que aquela mulher simples era, na verdade, muito mais do que aparentava. A cada encontro, o peso desse segredo crescia dentro dela, como se algo estivesse prestes a mudar tudo entre os dois. O segredo começou a se revelar de forma inesperada. Numa tarde chuvosa, Arthur decidiu fazer uma surpresa. Queria buscá-la no trabalho e levá-la para jantar. Mas ao chegar, não encontrou a garçonete de uniforme simples que ele esperava ver. Em vez disso, viu algo que o deixou completamente confuso. Ela descia de um carro de luxo, acompanhada por um motorista, vestindo um casaco elegante que nada combinava com a imagem humilde que ele conhecia. Por alguns segundos, ele ficou sem ar. O coração acelerou. Seria possível que tudo o que viveram tivesse sido uma mentira? Ela percebeu o olhar dele à distância e congelou. Não havia mais como esconder. A máscara que usou para ser vista pelo que realmente era e não pelo que tinha, estava prestes a cair. O silêncio entre os dois foi mais doloroso do que qualquer palavra. E naquele instante, o que estava em jogo não era o dinheiro, nem o status, mas a confiança. Arthur precisava decidir se acreditava na verdade do coração ou nas aparências que tanto o haviam enganado no passado. Arthur não disse nada, apenas virou as costas e foi embora, com o olhar perdido e o peito em chamas. Para ele, parecia que o destino estava zombando mais uma vez de suas tentativas de acreditar nas pessoas. Mas naquela mesma noite, uma carta chegou até ele. Era dela. As palavras tremiam no papel, mas a sinceridade era impossível de ignorar. Ela contou tudo. O motivo de ter se vestido como uma mendiga, o medo de ser usada por interesse, a solidão de quem tem tudo, mas se sente invisível. Eu só queria que alguém me enxergasse de verdade, sem o brilho do meu sobrenome, ela escreveu. Arthur leu cada linha com o coração apertado. De repente, tudo fazia sentido. Cada gesto simples, cada palavra sincera. Ele percebeu que a mulher que o havia encantado no café era a mesma que agora o fazia repensar o que realmente importava. Mas o orgulho ainda o segurava e a dúvida o consumia. Seria amor verdadeiro ou apenas mais uma ilusão criada pelo destino para testá-lo? 2 dias depois, Arthur decidiu ir até o mesmo café onde tudo começou. A mesa onde se conheceram estava vazia, como se esperasse por aquele reencontro. Ele se sentou, respirou fundo e, quando estava prestes a ir embora, ouviu o som de passos leves se aproximando. Era ela, simples, sem luxo algum, apenas com aquele olhar que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Bastou um sorriso para que o passado inteiro fizesse sentido. Ela se sentou em silêncio e ele apenas disse: "Da próxima vez, venha como quiser, porque foi assim que eu me apaixonei." Aquele encontro não terminou em um conto de fadas, mas em algo muito mais real.
Duas almas que entenderam que o amor verdadeiro não se mede pelo que se veste, mas pelo que se sente. E enquanto o café enchia com o aroma de esperança e recomeço, a câmera parecia se afastar devagar, deixando no ar a sensação de que o destino, quando quer sempre, encontra um jeito de unir quem nasceu para se reconhecer, mesmo que seja disfarçado de acaso. Se você chegou até aqui, é porque sentiu, de alguma forma, o poder dessa história. E se ela tocou o seu coração, se te fez lembrar que o amor verdadeiro ainda existe, então este é o momento de mostrar isso. Deixe o seu like agora mesmo, porque é ele que faz com que histórias assim continuem sendo contadas e cheguem a mais pessoas que precisam se emocionar como você. Escreve aqui nos comentários: eu acredito no amor verdadeiro. Se essa mensagem falou com você, quero ver quantos corações ainda acreditam que a aparência nunca vai ser mais forte que a essência. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal agora mesmo. Cada história que a gente compartilha aqui é uma forma de lembrar que a bondade, a fé e os encontros improváveis ainda mudam destinos. Ah, e antes de sair, não para por aqui. O próximo vídeo já está na tela. E eu te garanto, ele vai te fazer sentir ainda mais. Clica agora e continua comigo nessa jornada de emoções e reviravoltas que tocam fundo na alma.